Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono de muita gente, o currículo para residência médica. Mas a ideia aqui é mudar um pouco a chave. Em vez de pensar nele como uma simples lista de coisas que você fez, vamos transformar esse documento numa verdadeira arma secreta para o seu sucesso. É sobre criar uma narrativa que impressiona, que conta a sua melhor história. E essa frase, olha, ela resume tudo perfeitamente. Chega uma hora que não adianta só ser bom, você tem que saber mostrar que é bom. A fase do currículo, da entrevista, é o seu momento de palco. É hora de você se apresentar e convencer aquela instituição de que você é a pessoa certa para o lugar certo. Pensa que é o seu marketing pessoal em ação. Então, o ponto central é exatamente este. O currículo não é um depósito de certificados antigos, de jeito nenhum. Ele é a sua vitrine profissional, uma ferramenta que precisa ser pensada, lapidada com um objetivo muito claro. Isso nos leva à nossa definição do que é, de fato, um currículo estratégico. Ele é uma narrativa, sabe? Uma história bem contada, projetada para colocar um holofote nas suas competências mais importantes. E o pulo do gato é que ele serve para guiar a conversa na entrevista. É você quem dá as cartas e leva o papo para os assuntos em que você brilha. Ok, bonito na teoria, né? Mas como é que a gente constrói essa base? Bom, tudo começa bem antes da entrevista. É um trabalho de preparação, de arrumar o terreno. O grande segredo aqui é a antecipação. Não dá para deixar para a última hora. O ideal é começar a organizar tudo logo no início do ano. O primeiro passo é devorar o edital de cada prova que você vai prestar. E aqui, quem é estudante e quer se preparar de verdade, pode entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Depois de entender o edital, você precisa pesquisar a fundo a instituição, o que ela valoriza, qual o perfil dela. E aí, com tudo isso em mãos, você adapta o seu currículo para cada lugar. E uma tática que funciona muito bem é a seguinte: tenha um currículo mestre, um documento gigante com absolutamente tudo o que você já fez na vida. A partir dele, você cria versões menores e personalizadas. Vai prestar para uma instituição que é um polo de pesquisa? Joga lá para cima suas publicações, sua iniciação científica. O foco da outra é mais assistencial? Dê destaque para os estágios, para as ligas com atividades práticas. É um jogo de estratégia, de mostrar o que o outro quer ver. E isso nos leva para um princípio que, olha, é fundamental. É a curadoria de conteúdo. E aqui a regra de ouro é: qualidade é infinitamente melhor do que quantidade. Porque, como diz a frase, encher o currículo de informação pode ser um tiro no pé. Às vezes, o excesso mais atrapalha do que ajuda. Pensa no avaliador, cansado, lendo dezenas de currículos. Se o seu tiver 50 certificados de congressos, aquela sua publicação super relevante pode acabar passando batida no meio da confusão. A diferença entre as duas abordagens é gritante, né? De um lado, a gente viu um currículo que aposta no volume, uma lista enorme de congressos, de cursos. Do outro, um que foca na qualidade. É um currículo que destaca uma publicação de impacto, um projeto de pesquisa com bolsa, uma experiência internacional. É muito mais poderoso. E são nesses itens de alto impacto que a gente tem que mirar. Coisas como experiência internacional, pesquisa financiada, publicações em revistas boas, certificados de idiomas, reconhecidos, uma liderança de verdade e uma liga. E isso sim faz o olho de qualquer banca brilhar. A apresentação oral em congresso também conta muito. Aí sempre surge aquela pergunta: tá, mas uma pesquisa com bolsa, tipo PIBIC, tem mais peso do que uma que eu fiz por conta própria, sem financiamento? E a resposta é sim, definitivamente. E o motivo é bem lógico. Uma pesquisa com financiamento mostra que teve um processo seletivo, que você tem responsabilidades, que precisa entregar relatórios, apresentar resultados. Isso tudo sinaliza um nível de profissionalismo e comprometimento muito maior. É um selo de qualidade, entende? Mas atenção, um currículo campeão não é feito só de conquistas técnicas e acadêmicas. É importantíssimo saber mostrar as suas soft skills, aquelas competências comportamentais. E como é que a gente demonstra disciplina, liderança ou trabalho em equipe num papel? Usando as atividades extracurriculares. Praticou um esporte em equipe? Isso grita disciplina e colaboração. Foi presidente da atlética ou de uma liga? Isso mostra gestão, organização. Até mesmo hobbies, como tocar um instrumento ou pintar, podem ser valiosos. Porque o objetivo final é esse: mostrar quem é a pessoa por trás do jaleco.
As instituições hoje em dia não querem só um técnico excelente. Elas buscam pessoas completas, com inteligência emocional, com resiliência, e essas habilidades que vão além da medicina são um diferencial gigantesco. Com tudo isso pronto, a gente chega no grande finale, a impressão final. É o momento em que o papel encontra a pessoa, em que o currículo ganha vida na entrevista. E aí fica aquela dúvida no ar. Com tudo se tornando digital, com e-mail para todo lado, a apresentação física do currículo, o papel mesmo, ainda importa? A resposta pode te surpreender. Uma história real ilustra isso de uma forma que não dá para esquecer. Um chefe de banco uma vez comentou, chocado, de um candidato que chegou na entrevista com 3 folhas de sulfite soltas na mão. Só isso. A apresentação do seu material diz muito sobre o seu profissionalismo e o respeito que você tem por aquela oportunidade. É o seu cartão de visitas. Então, para evitar um mico desses, a dica é seguir um checklist básico no dia da entrevista. Leve o seu currículo principal bem apresentado, encadernado, tenha uma cópia simples, uma xerox, para deixar com a banca, os certificados originais vão numa pasta separada só para comprovação se pedirem, e o mais importante de tudo, saiba o seu currículo de cor e salteado. E esse é o ponto final que amarra tudo. O currículo não é só um documento sobre o seu passado. Ele é o roteiro da sua entrevista. Ele define a pauta. E qualquer coisa, qualquer vírgula que estiver escrita ali, pode virar uma pergunta. E você precisa estar pronto para falar sobre ela. E isso nos traz de volta para a nossa ideia central. O currículo é pura estratégia. O objetivo é construir ele de uma forma que as perguntas que surgirem sejam boas para você, que elas te deem a chance de mostrar seus pontos fortes, de contar a sua melhor versão. E para fechar, fica essa reflexão. Imagina a cena. O seu currículo está ali, na mesa, na frente da banca. A pergunta é, que história ele vai contar sobre quem você é? Pensa nisso.